E aí, internautas pensadores, tudo bem? Aqui é o professor João Paulo Rodrigues falando, mestre em filosofia, e esse vídeo se trata de um trecho de uma aula de filosofia que eu ministrei para o ensino médio. Lembrando que o conteúdo e a série correspondente vocês podem encontrar no título e na descrição do vídeo. Também trata-se de um áudio mais simples, mais direto e mais didático para aqueles que querem estudar para o vestibular e para o Enem. Desde já agradeço e, por favor, curtam o vídeo. Vamos lá, povo. Hoje nós trataremos aí da filosofia política do filósofo grego Aristóteles. De acordo com Aristóteles, o homem, né, além de ser um animal racional, ele também vai ser um animal político, né, aquilo que ele chama de zoon politikon. Portanto, né, a cidade ela não seria o fruto de uma convenção entre os homens, né? A cidade ela seria natural. E aquele que estivesse fora da cidade, né, ele vai ser ou um ser degradado, né, um selvagem irracional, ou, né, um semideus, né, um sobre-humano. Então, pelo fato do homem ter a felicidade como objetivo último das suas ações, caberia ao Estado consolidar a justiça. Base essa, né, que fundamenta a felicidade. Por isso, o governante ele deve ter a prudência, né, a virtude que garante a justiça. Então, o bem do indivíduo e o bem da cidade seriam iguais. Por isso é que a ética e a política devem caminhar juntas. Então, para Aristóteles, todo cidadão ele deve participar ativamente da política. Lembrando que cidadão, para o filósofo, né, é aquele que tem tempo livre para se dedicar à política da cidade. Lembrando que na época de Aristóteles, né, cidadão mesmo eram só os homens livres. E que não eram então considerados cidadãos, né, os estrangeiros, os escravos, as mulheres e também aqueles que haviam chegado na maioridade ainda, né, que não haviam chegado na maioridade ainda. E Aristóteles, né, assim como o filósofo Platão, ele também desenvolve a sua cidade utópica, chamada por ele de cidade feliz, no qual então apresenta ali a teoria de que a finalidade da cidade é a ética. E justamente por isso ela deve visar, né, ao incremento da virtude, por meio ali do bom senso e da prática da justiça. Nessa cidade deve estar então presente, né, a chamada justiça distributiva, que consiste ali em tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, dando, né, a cada um dos indivíduos conforme o seu mérito e também conforme a sua necessidade. Por exemplo, né, para que um governante possa distribuir alimentos de forma justa, o correto seria saber quais famílias são mais carentes e quais são mais abastadas, né, dando mais alimento para as famílias mais carentes. E também calcular a quantidade de pessoas na família, já que as famílias mais numerosas elas necessitariam de mais alimentos do que as famílias menos numerosas. Então, o Aristóteles não escolhe uma forma de governo boa em especial, né? Pois para o filósofo o Estado ele pode ter muitas formas diferentes, ou seja, né, constituições variadas. Então, cada um dos sistemas políticos pode ali se apresentar em sua forma boa ou em sua forma degenerada. As formas de governo boas, né, vão ser aquelas que correspondem à vocação natural da política, que é a busca do equilíbrio e a promoção da justiça. Já as formas degeneradas, elas vão se afastar do ideal da cidade justa, né? Pois normalmente elas vão acabar promovendo o interesse particular em detrimento ali do interesse comum, do interesse público. E assim, né, pro filósofo Aristóteles, o que mais importa, né, é como se governa e não quem ou quantos governam. E por isso, né, o Aristóteles vai apresentar três formas de governo justas, né, e que diferem ali mais conforme a quantidade de pessoas no poder, né, que seriam elas a monarquia, na qual há apenas, né, um governante, a aristocracia, né, na qual existem então alguns poucos governantes, e a politeia, né, onde tem então muitas pessoas no governo. E além disso, né, para cada uma dessas três formas boas, né, descritas, né, correspondem respectivamente três formas degeneradas de governo.
A tirania, que é o contrário da monarquia, né, e se refere ao governo de um só quando ele visa ali o interesse próprio. A oligarquia, que é o contrário da aristocracia, pois prevalece quando se vence o interesse dos mais ricos, né, ou nobres. E a democracia, né, que é o contrário da politeia, que é quando a maioria pobre governa em detrimento da minoria rica. Agora, vamos aí detalhar mais cada um desses tipos de governo. A monarquia, ela vai ser então um sistema político que tem um monarca como um líder de Estado. O significado de monarquia, né, é também o rei e a família real de um determinado país. E nesse caso, a monarquia é o mesmo que a realeza. E a monarquia, então, é hereditária, né, é o sistema mais comum de escolha de um monarca. Já a tirania, né, estaria relacionado com a opressão, a crueldade e o abuso de poder do tirano, né? Então ele se origina lá do vocabulário turanos, né, que na Grécia clássica designava ali um governo ilegítimo, ou seja, né, teria sido instituído de forma ilegal. O tirano então era o nome dado a esse representante desse governo, né? Agora, alguns tiranos gregos até atuaram de forma positiva e contribuíram para o progresso de algumas cidades. Então, a evolução dessa conotação negativa do termo, né, se deu mais devido ali aos tiranos que abusaram do poder. Já a aristocracia, ela significa nobreza, né, é a classe social superior. O termo aristocracia mesmo, né, ele tem origem do grego aristokrateia, né, que significa ali governo dos melhores. É o governo de poucos, né, dos melhores cidadãos, no sentido de possuírem melhor formação moral e intelectual para atender os interesses do povo. Porém, né, a oligarquia, né, que é o contrário da aristocracia, é um termo que tem origem da palavra grega oligarquia, cujo significado literal dele, né, é basicamente governo de poucos, o que designa ali, né, um sistema político na qual o poder está concentrado em um pequeno grupo pertencente à mesma família, o mesmo partido político ou um mesmo grupo econômico. Já a politeia, né, por sua vez, seria uma boa forma de governo que tem ali por base a presunção de igualdade, com origem na ideia de que todos sejam iguais sob determinados aspectos, né? E também serão iguais em outros aspectos. E é o ponto então de partida ali para a chamada igualdade absoluta. Politeia, né, entendida ali como uma forma de governo temperada tanto pela aristocracia quanto pela democracia, né, levou o significado de governo civil para os gregos. Por fim, né, temos então a democracia, na qual o poder acaba sendo exercido pelo povo através da votação universal. Ele é um regime, né, de governo em que todas as importantes decisões políticas elas vão estar então com o povo, que elege seu representante ali por meio do voto, né? Porém, as pessoas despreparadas, né, certas pessoas despreparadas, podem acabar entrando para o cargo político, não possuindo então domínio sobre as questões políticas e não entendendo então a sua função como representante político, fazendo surgir assim, né, aquilo que a gente chama de demagogia, que é um termo ali de origem grega, né, que significa a arte ou o poder de conduzir o povo. Então é uma forma de atuação política na qual vai existir um claro interesse de manipular ou agradar a massa popular, incluindo, né, as chamadas promessas que muito provavelmente não serão realizadas, né, visando ali apenas a conquista do poder político. Então, né, qualquer semelhança aí com a realidade brasileira atual, né, pode ser mera coincidência, né? Só que não.